Olá, meus amigos e minhas amigas, abençoados e abençoadas de todo o Brasil, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Silva Abençoado, eu sou professor de Direito aqui em Brasília, também servidor, e hoje nós vamos começar uma aula de Lei Orgânica do Distrito Federal, tá bom? Essa aula é a aula 1 de Lei Orgânica do Distrito Federal, tá bom? E nós vamos começar a trabalhar aí a nossa Lei Orgânica, tá bom? Antes, você que já viu a introdução na Lei Orgânica, nós sabemos que o DF ele é uma entidade sui generis, ou anômala. O DF é uma entidade diferente. Ele se parece um pouco com o Estado, ele se parece também um pouco com o município, tá bom? O Distrito Federal, ele tem assento constitucional também, a Constituição Federal, que é a lei fundamental, ela fala do Distrito Federal precisamente ali iniciando, falando no artigo 32. O artigo 32, ele fala sobre a lei orgânica e sobre o Distrito Federal. Confere aí comigo no artigo 32. Você que não tem a sua Constituição, você entra na internet, lá no Google, você pode entrar lá no Google, tá bom? Você entra assim lá no Google, lá no seu buscador preferido, e você coloca lá Constituição Federal, tá bom? Constituição Federal, e você já vai ter o link direto, Ou você pode também, entrar no site do Planalto. No site do Planalto aqui, você clica e ele já manda logo a Constituição. Muito bem. O artigo 32, ele fala do Distrito Federal, especificamente da Lei Orgânica. Ele fala que o Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por uma lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tá bom? É importante também a gente lembrar que o DF ele não tem soberania, mas sim autonomia, tá bom? Isso também está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 18. Olhem bem, o artigo 18 preconiza que a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição, tá bom? Nos termos dessa Constituição. Então, o nosso Distrito Federal, ele é autônomo. E é o artigo 1º. O artigo 1º diz que o DF, no pleno exercício de sua autonomia, e não é soberania, mas sim autonomia. Entendam que a lei orgânica é muito parecida com a Constituição Federal, tá bom? Eu mudo somente alguns termos, até mesmo porque ela seria uma espécie de constituição, tá bom? Do nosso quadradinho aqui, beleza? Muito bem. Então diz que o DF, no pleno exercício de sua autonomia política, administrativa e financeira, ou seja, autonomia PAF. Você pode colocar P de política, A de administrativa e F de financeira, tá bom? Então, autonomia PAF. Beleza? É a dica. Muito bem. Lembrem-se que o poder emana do povo. O povo detém um poder que o exerce direta ou indiretamente nos termos da Constituição. Isso aqui nós vamos falar um pouco mais à frente, que lá vai falar um pouco da iniciativa popular, do plebiscito e do referendo. Tá bom? Beleza? Voltando um pouco aí na Constituição Federal, lá no seu artigo 1º, ele fala que a República Federativa do Brasil compreende a união indissolúvel dos estados, municípios e do DF e tem como fundamentos, cuidado, esses fundamentos aqui, o primeiro é a chamada soberania, tá bom? Cuidado, o DF, os estados e os municípios
não possui a chamada soberania. Só tem soberania o Estado brasileiro. Tá bom? Isso aqui é muito parecido com a nossa redação da lei orgânica, tá? Mas aqui ele coloca soberania e na lei orgânica vai estar autonomia, tá bom? E esses fundamentos na lei orgânica vai ser muito parecido com o próximo artigo que fala sobre valores fundamentais. Olha só. Então preste muita atenção que na sua prova de concurso o examinador vai misturar valores fundamentais e fundamentos com objetivos. Beleza? Isso fica muito fácil você visualizar. Fica muito fácil você acertar na sua prova. Tá bom? Então, obedecendo aqui a redação da lei, fala que o DF ele integra a União Dissolúvel da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais: ora, a preservação de sua autonomia como unidade administrativa. Isso é importante, é muito importante, tá bom? Porque o DF ele não pode se separar da República Federativa do Brasil. Por isso que é uma união indissolúvel. É uma união inseparável, tá bom? Então, ele goza de autonomia tanto na Constituição como na lei orgânica. Então, é um valor fundamental preservar essa autonomia. E autonomia você já viu, é autonomia PAF, P de política, A de administrativa e F de financeira. Eu tenho também outro valor fundamental na lei orgânica, a plena cidadania, tá bom? Plena cidadania. Depois eu tenho a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana. Depois, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o chamado pluralismo político. Não se esqueçam que essa redação da lei orgânica é muito, mas é muito parecida com a da Constituição, tá bom? Muito parecida com da Constituição. Só muda aqui, ó, no primeiro momento, a chamada autonomia na lei orgânica e na Constituição está dizendo aqui soberania. Não caia nessa, não caiam nessa. E isso parece bobo, mas não é, tá bom? Tem muita gente que erra isso aí na prova. Beleza? Ora, o parágrafo único diz que ninguém será discriminado ou prejudicado em razão de nascimento, de idade, etnia, raça, cor, sexo, características genéticas, estado civil, trabalho rural urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena ou nem qualquer outra particularidade ou condição observada na Constituição. Muito bem, a gente tem aqui várias políticas afirmativas aí em favor de classes supostamente desfavorecidas ao longo da história. Por exemplo, na questão racial ou na questão física, eu tenho, por exemplo, lei que permite cotas aos deficientes e também às pessoas, digamos assim, negras, etc. Eu tenho aí a Delegacia de Proteção a Crenças Religiosas, né? Eu tenho vários crimes de ódio envolvendo religião. Isso aí são mecanismos colocados pelo Estado para fortalecer essa disposição da nossa lei fundamental, da nossa lei orgânica do Distrito Federal. Tranquilo? Não tem dificuldade nessa parte. Essa parte é muito tranquila e você com certeza você vai acertar. Você vai acertar, vai passar e vai ficar rico. Passou no concurso, fica rico, tá bom? Agora vamos falar de uma parte muito importante sobre os objetivos prioritários. Objetivos prioritários, primeiramente, ele vai misturar objetivos prioritários com valores. E você não vai errar. Por que você não vai errar? Porque os objetivos prioritários,
eles são verbos, tá bom? Ó, garantir, assegurar, preservar, promover, proporcionar. Então eu tenho até uma musiquinha que fala sobre isso, muito legal, que eu vou depois disponibilizar para você a musiquinha dos objetivos prioritários, tranquilo? Mas aqui eu tenho que analisar um a um. E eu vou começar pelos mais importantes, que são objetivos prioritários inseridos recentemente na nossa lei orgânica. Vou começar aqui pelo inciso, o inciso 14, que diz o seguinte: promover a inclusão digital, o direito de acesso à internet, o exercício da cidadania em meios digitais e prestação de serviço público por múltiplos canais de acesso. Isso aqui já está sendo efetivado. Se você for lá na rodoviária do plano piloto, você que é fora do DF, eu tenho lá a internet social, tá bom? Essa é a ideia do Estado, é um objetivo prioritário. Também é um objetivo prioritário, pessoal, valorizar a vida, adotar políticas de saúde, assistência e educação preventiva ao suicídio. É uma questão que já caiu várias vezes em questões de concurso, tá bom? Não tem como você errar. Eu estou fazendo uma análise de baixo para cima. Ou seja, eu estou pegando o que é mais importante, tendo em vista que é uma novidade. Guarde isso, pegue a visão, e isso parece bobo, mas não é. Muito bem. Depois, promover e proteger o direito da criança, do adolescente e do jovem, objetivo prioritário. Depois, zelar pelo conjunto urbanístico de Brasília, é objetivo prioritário. Assegurar por parte do poder público a proteção individualizada à vida, integridade física e psicológica, guarde a palavra-chave, das vítimas e testemunhas de infrações penais e dos respectivos familiares. Isso é muito importante, a palavra-chave infrações penais, tá bom? Valorizar e desenvolver a cultura local de modo a contribuir para a cultura brasileira. Eu estou até lembrando da musiquinha, a musiquinha ajuda muito, você certamente vai ouvi-la. Se você não ouviu ainda, entre nas minhas redes sociais e faça uma solicitação formal, beleza? Garantir a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, os chamados hipossuficientes, tá bom? Dá prioridade ao atendimento das demandas da sociedade nas áreas de educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Isso é muito importante. É um objetivo prioritário do Distrito Federal. Promover o bem de todos é um objetivo prioritário. Preservar os interesses gerais e coletivos. Assegurar ao cidadão o exercício do direito de iniciativa que lhe couberem relativos ao controle de legalidade e de legitimidade dos atos do poder público e a eficácia desses serviços. E depois, garantir e promover os direitos humanos assegurado na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tranquilo? Vamos avançar então. Esses são os objetivos prioritários. Muito fácil, extremamente fácil, e você vai acertar na sua prova. Observe então. Vamos falar agora sobre o direito de petição. E o que é o direito de petição? O direito de petição é o direito da pessoa, não necessariamente o cidadão, da pessoa, eu coloquei aqui a pessoa, não foi à toa, porque cidadão tem a ver com ação popular. Guarde isso. Eu não falei iniciativa popular, eu falei ação popular. Tome cuidado. Cuidado com os termos da prova, que eles misturam em cidadão, eles misturam o indivíduo lá, eles misturam pessoa, e você tem que tomar muito cuidado, tá bom? Porque eu tenho alguns pegas em prova de concurso. Vamos lá. É assegurado o exercício do direito de petição ou de representação, independente do pagamento de taxas ou emolumentos ou de garantia
de instância. Então está dizendo que, em regra, você tem um direito, e esse direito, em regra, ele é gratuito, de você peticionar aos órgãos públicos para você reclamar ou fazer algum requerimento, você pode pleitear, tá bom? Tome cuidado, porque na lei orgânica esse direito ele é difundido em outros artigos. Ele é colocado em outros artigos, e aí você toma um cuidado muito grande com o termo, os termos que são colocados em prova. Igual, por exemplo, lá no artigo 22 da lei orgânica, no inciso 2º, diz o seguinte, que os atos da administração pública de qualquer dos poderes, além de obedecer os princípios constitucionais aplicáveis à administração, devem observar o seguinte, olha só, tome cuidado que isso aqui já caiu várias vezes em prova. Ó. A administração é obrigada a fornecer certidão, cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob responsabilidade da autoridade competente do servidor, que negar ou retardar sua expedição. Cuidado que é interessado, ó. Se já caiu em prova, ele colocou aqui cidadão e a pessoa não enxergou o erro. Então, cuidado. É interessado, tá bom? Interessado. E olha só, preste muita atenção. É diferente do inciso 2º do artigo 23, tá bom? O inciso 2º do artigo 23 da Lei Orgânica também, ele fala que a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, no prazo de 10 dias úteis, independente de qualquer pagamento de taxas de emolumentos, certidão, contratos, decisões para defesa de direitos ou esclarecimento de situações. Isso aqui é o exercício do direito de petição, tá bom? Guarde isso. Isso é muito importante. Como é que você vai decorar isso aqui? Eu vou te dar uma dica, ó. Para você decorar do interessado, você vai lembrar de I30, tá bom? Interessado, 30 dias. Eu vou até grifar de vermelho aqui, ó, destacando interessado 30 dias, tá bom? Essa é a dica, interessado 30 dias. E cidadão, você vai lembrar de 10 dias. Então a dica aqui, ó, eu tenho, guarde isso. Isso parece bobo, mas não é. Então, cidadão, eu tenho 10 dias e interessado, eu tenho 30 dias, tá bom? Então eu vou lembrar de carro, ó. O carro e 30 e o outro carro aqui vai ser aquelas C10, tá bom? C10, para quem não conhece, é aquele carro da Chevrolet que tem uma capota atrás, tá bom? Beleza? É um carro muito bonito. Eu vou até colocar aqui para você ver, ó, uma foto bem bacana. Eu vou colocar no nosso Google que você vai entender. Eu vou colocar aqui, vou abrir uma aba, tá bom? E vou colocar aqui, ó, I30, tá bom? Olha só que bonitão, olha só que carro bacana. Vamos lá, essa internet tá devagar. Eu tenho o I30. Olha só que carro bacana esse 30, hein? Você já andou de 30? Nossa, é um carro muito legal, viu? Esse é o i30, tá bom? Você já viu aí o i30 novo, tal? Olha só, você servidor, comprando o i30 2021, parece ser um carro legal, hein? O i30 2021. Já guardou o i30? Já guardou? Guardou no coração. Agora vamos mostrar o C10, tá bom? Cadê a C10? O C10. Chevrolet C10, tá bom? C10, ó, C10, tá? Chevrolet, vamos ver se vai dar certo. Tem energia que tá lenta aqui, ó, C10, ó. Top, tá? Muito bacana. A pessoa tira onda aí, que passou no concurso, pode ir pra praia de C10, C10 é bacana. Então, cuidado, guarde isso. E isso parece bobo, mas não é, tá bom? Vamos evoluindo então, tranquilo por enquanto? Abençoado e abençoada. Guarde isso, a gente está evoluindo, tá bom? Está aqui, me sigam nas redes sociais. Professor Fábio Silva Abençoado no Instagram, lá no Facebook. Eu tenho um canal também muito legal, que essa aula vai estar disponibilizada no canal. E eu tenho também o nosso aqui, Twitter, tá bom? Nem sei mexer em rede social, mas nós temos aí o Twitter.
Beleza? Tranquilo então, pessoal? Vamos adiante? Vamos lá? Muito bem. Vamos falar um pouco agora da soberania popular, tá bom? Antes de falar da soberania popular, eu quero dizer que o poder, ele é do povo, que o exército, por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Onde é que está isso aí? Ora, está na nossa Constituição. Olha o que diz aqui, ó, no parágrafo único da nossa Constituição, que todo o poder emana do povo. O povo é o brasileiro nato ou naturalizado. Guarde isso. Não confunda povo com cidadão e pessoa. Professor, qual é a diferença de povo, cidadão e pessoa? Muito bem, olha só, preste atenção. Povo, cidadão, pessoa, interessado. Muito bem. Ora, o povo é o brasileiro nato ou naturalizado, tá bom? Então, o povo, se você quiser anotar aí, ó, é uma nota abençoada, tá bom? O povo é o brasileiro nato ou naturalizado. Nato ou naturalizado, eu vou colocar aqui, ó, brasileiro nato ou naturalizado. Essa é a ideia do povo, tá bom? Isso parece bobo, mas não é, tá bom? Povo é o brasileiro nato ou naturalizado e o cidadão é aquele que tem um título de eleitor que pode votar e ser votado. Votar e ser votado. Grosseiramente é isso, tá bom? Ele tem um título de eleitor e as eleições estão chegando, então escolham bem o seu candidato, tá bom? Título de eleitor, e ele pode votar e ser votado. Isso aí é algo que parece bobo, mas não é, tá bom? E cuidado que quando se falar de cidadão lá na frente, você vai lembrar de ação popular. Cuidado, não é iniciativa popular, é ação popular. Beleza? Vamos lá então? Então, quando se fala de soberania popular, eu tenho a ideia que o povo detém o poder. E ele pode exercer esse poder diretamente ou indiretamente. Eu tenho esses casos aqui de plebiscito, referendo, iniciativa popular. Tá bom? Muito bem. Observe que o plebiscito e o referendo são consultas feitas à população antes de você efetivar uma norma, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aí, ó, o plebiscito, eu tenho uma consulta prévia, tá bom? Plebiscito prévia. Então, plebiscito, você vai lembrar de prévia, tá bom? Plebiscito, você lembra de consulta prévia. Beleza? Plebiscito, consulta prévia. Cadê aqui? Acho que já foi. Vermelho. E referendo é posterior. Vou referendar o povo. É uma consulta posterior. Plebiscito é prévio e referendo é posterior. Vou referendar. Eu vou confirmar esse ato com o povo. Beleza? Igual aquela ideia do Estatuto dos Armamentos. Foi feita uma lei e depois o povo decidiu sobre a ideia do porte de arma. É um exemplo, tá? Beleza? O referendo lá do Estatuto do Desarmamento, tá bom? E sobre a iniciativa popular? A iniciativa popular é muito importante, porque cai muito a iniciativa popular, tá bom? Então eu fiz um quadrozinho aqui, ó, sobre essa ideia de democracia. No caso do Brasil aqui e do DF, eu tenho a chamada semidireta. Então o poder detém do povo, mas ele pode exercer direto ou indiretamente. Quando o cidadão exerce diretamente, ele não tem representantes. Então isso aí existe na Suíça, existiu na Grécia, tá bom? Essa ideia de democracia direta. Ora, em razão da nossa população, em razão da diversidade, da estrutura do país, nós temos uma democracia representativa, tá bom? Beleza? Então, olha só,
o cidadão exerce o poder indiretamente por meio de representantes escolhidos. E eu tenho essa aqui, ó, democracia semidireta ou participativa, que é o nosso caso, tá bom? Que significa o quê? Que o cidadão exerce o poder direta e indiretamente, nos termos da nossa Constituição. Olha só. Muito bem. A iniciativa popular é um exemplo disso, tá? Só que a iniciativa popular, tome cuidado, que ela cai em prova. A iniciativa popular, ela é feita pelo cidadão, mas a iniciativa popular não é possível eu emendar a lei orgânica, ou melhor, eu emendar uma Constituição por meio de iniciativa popular. Se você for lá no artigo 60 da Constituição, ele fala sobre a possibilidade de você emendar a Constituição. Olha só aqui, ó, da emenda à Constituição. Então, na Constituição Federal fala que ela pode ser emendada. Ó, 1/3 dos membros da Câmara, presidente da República, Assembleia Legislativa. Beleza, parou por aí. Parou por aí, tá bom? Agora, na nossa lei orgânica, é possível emendar a lei orgânica por meio de iniciativa popular. Olha só. Olha o que diz o artigo 70 da lei orgânica. Ele diz o seguinte, ó. A lei orgânica pode ser emendada mediante a proposta, olha só o inciso 3º, de cidadãos mediante iniciativa popular, assinada no mínimo por 1% dos eleitores do DF, distribuído em 3 zonas, com não menos de 0,3% de cada eleitorado de uma delas. Então isso aqui cai demais em prova e você tem que guardar o percentual, tá bom? E lembrar que a nossa lei orgânica ela pode ser emendada por meio de iniciativa popular. Bacana? Olha só, então eu tenho leis, que eu posso ter leis por emenda, por iniciativa popular, e também eu posso ter uma emenda à lei orgânica. Já na Constituição não se admite emenda constitucional por meio de lei orgânica, porque nessa época aí de rede social, WhatsApp, o que você mais recebe é isso, política, é fake news dizendo que os deputados lá, ou que a população tem que fazer emenda à Constituição por iniciativa popular, e isso é uma falácia, é uma mentira, é uma vergonha, tá bom? Vamos lá então, pessoal, tranquilo, a nossa primeira aula já está encerrando. Nós vamos agora resolver questões de provas anteriores, tá bom? Vamos resolver questões de provas anteriores de forma bem objetiva. Tranquilo? Vamos lá. Essa questão caiu pelo CESP, tá bom? Em 2019. Com relação à lei orgânica e suas alterações, julgue o item consecutivo, tá bom? A adoção de políticas públicas de educação preventiva ao suicídio constitui um dos objetivos prioritários, sim ou não? Sim, constitui objetivos prioritários da nossa lei orgânica. Tá lá, eu já mostrei, nós mostramos de baixo para cima. Lembra o artigo 3º da nossa lei orgânica, tá bom? Olha só aqui, ó, é um penúltimo aqui, ó. Eu tenho, ou melhor, esse novo aqui, é o do inciso 13, que fala valorizar a vida e adotar políticas públicas de saúde e assistência, de educação e preventivas ao suicídio. Isso aqui está o quê? Está o quê? Verdadeiro, tá bom? Bem tranquilo na questão atual, tá? Agora vamos falar um pouco da próxima questão que caiu na Fundação Carlos Chagas, tá bom? Diz o seguinte, em relação às emendas à lei orgânica, os cidadãos podem exercer a iniciativa por meio de assinatura de no mínimo 1%, opa, é importante esse 1%, ó, 1%, tá bom? E aí, tá tranquilo que você me diz 1%, distribuído em pelo menos 3 zonas eleitorais com não menos 0,3%. Então, cuidado, ó, no mínimo 1%. O artigo 76 lá fala sobre a emenda à nossa lei orgânica, tá bom? E isso está verdadeiro, tá bom? Bem tranquilo, praticamente a redação da lei aqui. Eu vou voltar só para você ver o que está lá na lei, eu até destaquei, tá bom?
bem tranquilo que está na nossa lei aí, a nossa lei orgânica aqui, ó, um mínimo 1% do eleitorado distribuído em 3 zonas. Tá bom? Beleza? Pode confirmar aqui, bem tranquilo, pelo menos 3 zonas com não menos 0,3% tal. Verdadeiro, tá bom? Não tem problema, isso está certo. Agora, novamente, sobre a lei orgânica, eu tenho aqui, ó, uma questão importante, também da Fundação Carlos Chagas, que fala sobre o processo de lei orgânica de emenda, afirma-se que não poderá ser emendada mediante iniciativa popular, salvo se reunidos, no mínimo, 3% dos eleitores do DF, distribuído em pelo menos 3 zonas. Olha, então cuidado. Não é 3%, é 1%. Então isso aqui já está errado, mas ele está dizendo. Ele está perguntando. O processo de emenda afirma-se que não poderá ser emendado mediante iniciativa popular. Não, pode. Está errado já. Pode, que a gente viu isso aqui na dica. A lei orgânica ela pode ser emendada por meio de iniciativa popular. Tá bom? Então já está errado. E aí ele complicou ainda. Salvo se reunidos. Colocou errado ali o valor. Beleza? Bem tranquilo, está errado essa questão. Você acerta, é muito fácil. Extremamente fácil. E aí depois eu tenho DF. O DF integra a União Dissoluto da República Federativa do Brasil e tem como valores fundamentais a preservação de sua autonomia como unidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Por aí até tranquilo. Está afirmando. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, mediante, aí eu tenho, aprovação de projeto de lei, iniciativa popular, plebiscito, referendo, aprovação por decreto do governador. Ó, pra você lembrar disso aqui, você lembra, você já viu, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então a resposta é 2, 3 e 4. A resposta vai ser a letra D. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Tá bom? Aqui, ó. 2, 3, plebiscito e 4. Então é a letra A. Resposta do seu gabarito é a letra A. Vamos lá agora fazer uma questão aqui para a gente caminhar. Estamos caminhando bem. Olha só. Com base na lei orgânica, julgue o item. Caso o governador do DF pretenda executar determinado projeto e realize uma audiência pública sobre esse tema, essa audiência caracterizar exercício da soberania popular? Não, o exercício da soberania popular é plebiscito, referendo, iniciativa popular. Está errado, tá bom? E por último aqui, a respeito da organização dos poderes do DF, julgue a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa constituem valores fundamentais. Ok, parece que está correto, mas não está. Por quê? Porque no DF aqui é autonomia e não soberania. Olha só lá, ó. Lá no início da nossa lei orgânica, no artigo, lá no início da nossa lei orgânica, bem no início lá, bem no início, tá bom? Fala aqui, ó, a preservação de sua autonomia, tá bom? Preservação de sua autonomia. E lá no artigo 1º também da reforça fala de autonomia. Beleza? Eu espero aí que você tenha gostado da nossa aula de lei orgânica do Distrito Federal e a gente vai encerrar por aqui essa nossa primeira aula. Nós já tivemos a aula anterior, aula 0. Eu espero que você me siga nas redes sociais. Um grande abraço. Comentário, críticas e sugestões, mande aqui nessas redes sociais que eu retorno de imediato. Beleza? Valeu!